O Salmo 58 nos fala a respeito de justiça. Salmo de Davi, que diz: Falais verdadeiramente justiça, ó juízes, julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes, no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma, que passa diluindo-se como o aborto de mulher. Não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa, sejam arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá: na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Um salmo que pode ser muito bem aplicado aos nossos dias. Este salmo é considerado um salmo de lamentação, e ele contém seções que são maldições dirigidas contra os maldosos e os injustos. Parece que os objetos do desprezo do salmista eram governantes humanos, isto é, os juízes. A palavra juízes, assim traduzida, se assemelha no original, no hebraico, para deuses, em letra minúscula. E a palavra deuses poderia ser usada para indicar os juízes corruptos que este versículo nos mostra. Da mesma maneira que encontramos no Salmo 82, verso 1, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. De maneiras que aqui esses governantes humanos, especialmente os juízes injustos, esse salmo nos fala. E a tradição cristã primitiva vinculava este salmo ao sumo sacerdote e ao sinédrio por haverem condenado o Senhor Jesus. Nós encontramos em Mateus capítulo 26, a partir do verso 57 ao 68, o Senhor foi conduzido ali ao sinédrio, quando foi levado à casa de Caifás. E ali ele teve um julgamento que foi um julgamento preparado por aqueles juízes, testemunhas falsas, acusaram o Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira,
o Senhor Jesus Cristo foi condenado à morte. Então, este salmo, ele nos fala a respeito disso. Davi diz no verso 3 desse salmo: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Então, Davi reconheceu este fato em si mesmo, quando ele profere no Salmo 51, verso 5, que desde o ventre ele era um pecador. Todos os homens nascem com uma natureza que se rebela contra Deus. Esse é o significado da doutrina do pecado original. Davi quis dizer que a maldade dos maus juízes remonta ao começo de suas vidas. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. E aí ele faz uma analogia, uma metáfora, falando das serpentes. Tem serpente semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Então o salmista comparou os governantes iníquos às serpentes, e daí nos remonta da história da queda em pecado, conforme Gênesis capítulo 3, iniciada pela serpente, focaliza o quadro mental, quando aquela serpente tentou a Eva, e consequentemente Eva foi levada por essa lábia da serpente e depois conduziu o seu próprio marido Adão. As palavras dos governantes são tão marcantes como o veneno das serpentes, e eles fazem ouvidos surdos aos argumentos lógicos e até a condenação que Deus possa lançar contra eles. E daí, no verso 7, o salmista diz: desapareçam como águas que se escoam, ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Que Deus iria reduzir a nada os planos maus e a violência dos ímpios contra os inocentes. E o salmista, ele termina este salmo dizendo então: alegrar-se-á o justo, quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. A eternidade mostrará que a condenação divina dos ímpios é justa. Este castigo causará regozijo, visto que a alternativa seria inconcebível: o céu povoado com os inimigos de Deus. Então não é possível. E por último, o salmista, ele diz: então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. E isso é um pensamento muito comum, como aconteceu também no Salmo 73, quando Asaf via o progresso dos ímpios, e ele, sendo um justo, não via nenhuma recompensa de imediato. Às vezes você pode ser levado a um pensamento que não corresponde com a verdade da palavra de Deus. Que adianta eu estar servindo ao Senhor? Não acontece nada na minha vida. E muitos, infelizmente, em nossos dias são levados a esse tipo de pensamento. Mas isso é um pensamento que está fora do foco da palavra do Senhor. Aqui, o salmista está dizendo que há recompensa. Quando os ímpios prosperam ou os justos sofrem, a fé fica abalada. Muitas das vezes vemos e ouvimos pessoas reclamando da sua sorte, mas
As promessas da aliança, conforme Deuteronômio capítulo 28, provêm maldições para os ímpios e bênçãos para os justos. E o juízo final endireitará novamente todas as coisas. Então, é muito importante você permanecer nesta promessa da parte da palavra de Deus. Na verdade, há recompensa para o justo. Que você possa repetir essa frase dentro do seu coração. Há recompensa para o justo. Os juízos de Deus nesta vida nem sempre são percebidos com clareza, pois, em muitos casos, o mesmo juízo sobrevém igualmente a todos. Esta nossa vida é um estado da provação, não o da punição ou da recompensa. Nós passamos, muitas vezes, por provas. No entanto, às vezes Deus, em sua justiça, realiza coisas terríveis, e mesmo os incrédulos são forçados a reconhecer a mão divina. Ainda nesta vida, a justiça tem aquele tipo de recompensa que é preferível a qualquer outra coisa, ou seja, a aprovação de Deus que produz uma consciência tranquila. Como é bom quando podemos dormir em paz, quando a nossa consciência está tranquila, mas nós sabemos que tem muitas pessoas que não conseguem conciliar o sono, porque veem os seus atos de maldade contra o ser humano. Às vezes, acompanham outras recompensas, pois Deus jamais ficará em débito com nenhum homem. Deus sempre dá a sua recompensa àqueles que são justos. Ao mesmo tempo, porém, a principal recompensa do justo encontra-se na vida por vir. Por isso, é muito importante que você tenha a justiça que vem da parte de Deus. O apóstolo Paulo nos diz, em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa justiça própria é considerada pelo profeta Isaías como trapos de imundície. Não confie na coisa que você faça. Você pode se achar justo aos seus próprios olhos, e talvez essa justiça seja boa para os homens, mas você tem que conquistar a justiça que vem da parte de Deus, e essa justiça, ela só pode vir na sua inteireza, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele se fez pecado. Ele, como diz Paulo em 2 Coríntios 5, verso 21, para que a sua justiça fosse a nossa justiça. Ele se fez justiça por nós, e dessa maneira nós somos justificados através do Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto isso, nós observamos em ampla escala a presença do Supremo Governador entre as nações. E realmente Deus reina entre as nações. Deus reina entre os povos. E na história das nações, dos impérios, nós temos presenciado isso. Ele despedaça tronos opressivos e pune pessoas culpadas. Ninguém pode estudar a história do surgimento e queda dos impérios sem perceber que existe um poder que exerce justiça e que no final traz a iniquidade ao seu tribunal e a condena com justiça impiedosa. O pecado não permanecerá sem castigo e a santidade não ficará sem recompensa.
O juiz de toda a terra tem de fazer o que é correto. Portanto, devemos temer diante dele e nunca mais aterrorizar-nos do poder dos ímpios. Que Deus possa te dar esta compreensão e que você creia nessa promessa. Na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai. Realmente podemos analisar esta verdade da Tua palavra pela história da humanidade. Que o Senhor não está indiferente ao que acontece nesta terra. O Senhor tem levantado tronos e destronado tronos. Que a Tua justiça prevaleça sobre este mundo, Senhor. E que muitas pessoas possam buscar essa justiça perfeita que encontramos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa oração, a nossa prece, em nome de Jesus. Amém.